Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Hoje a gente tem um episódio que segue por um assunto que é muito importante aqui no podcast, que é o transtorno de personalidade borderline. A gente tem vários episódios sobre esse tema, porque é um tema muito importante. Hoje a gente resolveu nos debruçar sobre um dos principais modelos descritivos e explicativos para esse importante transtorno mental, que é o modelo biosocial, que é um modelo que trata da interação de vulnerabilidades biológicas, de temperamento, de funcionamento do sistema nervoso central, em relação ao ambiente, a diferentes características do ambiente. E dessa interação emerge a apresentação de sintomas, de psicopatologia, de fenômenos que a gente descreve como transtorno de personalidade borderline. Daí o título desse episódio, né, que é a interação entre aspectos biológicos e ambientais. Vale dizer que essa é a regra geral do surgimento dos transtornos mentais, né? A premissa não é bem a palavra, mas o modelo típico que a gente descreve é uma interação entre vulnerabilidade biológica e questões ambientais, e o modelo biosocial não é diferente, ele trata disso para o transtorno de personalidade borderline, e esse é o nosso tema de hoje. E vocês já sabem, eu estou aqui com dois especialistas em transtorno de personalidade borderline, que é o Marcos e o Marcelo, e a gente vai falar sobre esse tema hoje, neste episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Olá pessoal, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou o Marcos Crossi. E a teoria biosocial, ou o modelo biosocial, então, explica a origem dos sintomas do transtorno borderline, ou de um transtorno de desregulação emocional grave. Um transtorno de desregulação emocional global, pervasivo, crônico, grave, que seria uma outra forma de ver o transtorno borderline. E a teoria biosocial, ela explica o surgimento de uma forma não pejorativa, né? Ou seja, como elementos biológicos, que muitas vezes são determinados geneticamente, mas também são modulados ao longo do desenvolvimento, né, por estressores dos diversos tipos, vai interagir com o social, com as outras pessoas, que pode ser a família, pode ser a escola, pode ser o trabalho, pode ser os amigos, né? Como que então essa biologia vai interagindo com o ambiente de forma a desenvolver essa desregulação emocional. Então é importante as famílias saberem disso, porque muitas vezes elas estão no meio desse contexto e entender isso vai ajudá-las a responder da melhor forma, né? Que é justamente o treino parental, o Family Connections, ou conexões familiares, ensina isso também. Então isso seria um primeiro passo, né? Quer dizer, um modelo de descrição do transtorno borderline. Bom, pessoal, sempre ótimo estar aqui com vocês. Pois é, eu acho que isso é fundamental para as famílias entenderem. Se não me falha a memória, acho que é o segundo episódio que a gente coloca mais essas questões familiares do transtorno borderline para vocês. E que nem bem o Pedro disse, né? Isso não é uma novidade do transtorno borderline. A maioria dos transtornos psiquiátricos tem uma interação forte entre os aspectos herdados, ou seja, que você nasce com eles, por assim dizer, mais genéticos, neurobiológicos, e como eles interagem com o ambiente. E o que acaba acontecendo? A gente sabe que tem indivíduos que são de fábrica, por assim dizer, mais sensíveis, que têm 3 características que a gente acaba elencando que conferem um temperamento mais sensível. E isso o ambiente pode fazer com que fique mais intenso, não de maneira intencional, por parte da família na maioria das vezes. Mas a gente costuma falar que esses pacientes eles precisam de um cuidado maior em relação a essa sensibilidade, que isso é aprendido, por exemplo, em tratamento, no grupo de conexões familiares, etc. Falando rapidamente quais que são esses 3 pontos de uma vulnerabilidade emocional que ocorre, em geral, mais de fábrica, por assim dizer, é uma sensibilidade elevada, ou seja, o indivíduo ele tem uma reação rápida e um limiar mais baixo para estímulos emocionais, ou seja, um estressor que para a maioria das pessoas precisaria ser bem mais intenso para causar uma desregulação das emoções, esses indivíduos, um estressor menos intenso do que para a maioria das outras pessoas, acaba causando uma desestabilização emocional. E essa desestabilização emocional, que é o segundo ponto, ela é muito intensa.
o indivíduo ele acaba se descompensando muito. A raiva é muito intensa, a tristeza é muito intensa, a angústia é muito intensa, o vazio é muito intenso do que para as outras pessoas. E o terceiro ponto é que a partir dessa desestabilização demora para o indivíduo voltar a ficar calmo, para o indivíduo voltar a ficar estável. Então pensa que o indivíduo, ele com estímulos menores, por exemplo, frustrações que para a maioria das outras pessoas não iriam causar grandes problemas, para esse indivíduo causa. Quando ele fica descompensado, é bastante descompensado do ponto de vista emocional e demora para voltar ao basal dele. Se você olhar, comparar essa questão com o episódio que a gente tem sobre neuroticismo, né, que tem uma pergunta lá, você é neurótico, né, tem um episódio sobre isso que a gente gravou, já vê que essa descrição ela é muito semelhante. Agora, a questão do transtorno de personalidade borderline é que essa manifestação de emoções negativas, intensas, desencadeadas por gatilho, por desencadeante menor, que dura mais tempo, que é mais diversa, né? Não costuma ser uma manifestação de pura ansiedade, como, por exemplo, é no transtorno de ansiedade. Tem um componente de desespero, de desamparo, de inclinação à depressão, a muita raiva. Quer dizer, é uma amplitude muito grande de emoções sofridas, desagradáveis, que trazem para a pessoa um grande sofrimento e que isso é persistente ao longo do tempo, né? Tem um substrato de temperamento que foi descrito, que ele como um substrato das pessoas com personalidade borderline, que o nome é ruim, eu não gosto desse nome, tá? Mas é assim que tá na literatura, então estou citando, né? E é algo que foi ali desenvolvido por pesquisadores muito importantes, que é a Mary Zanarini, o Frankenburg e o Chris Hopwood, que é o temperamento hiperbólico. Esse temperamento tem uma característica de a pessoa sentir que as emoções delas se machucam com uma certa facilidade, que é uma pessoa muito sensível e que as coisas são grandes para aquela pessoa. Os problemas, eles são sentidos com uma contundência e uma grandeza muito significativa. A pessoa tem uma tendência a ser ansioso, aflito, e esses sintomas, essas emoções surgem com uma certa facilidade. E a pessoa, ela é bastante ligada ao passado, a memórias dolorosas. Então a gente percebe isso com os pacientes, em que me parece que a série de problemas que aconteceram na vida dessa pessoa, problemas que muitas vezes de fato são muito grandes, são traumas muito relevantes, ou outros problemas que são de fato menores, mas rupturas de toda sorte, de toda forma que aconteceram, eles continuam presentes para a pessoa é muito ligada a essas memórias dolorosas, existe uma dificuldade de deixar para trás, a pessoa se queixa, puxa, em comparação com as outras pessoas é difícil para mim deixar para trás, né, certas dificuldades, e que a pessoa tem uma necessidade de ter os seus sentimentos reconhecidos pelos outros que é mais intensa. Isso vem muitas vezes de uma certa questão de identidade das pessoas que têm personalidade borderline, que faz parte ali da regulação emocional delas, ter essas emoções reconhecidas, validadas pelos outros. Isso é central para as pessoas que têm personalidade borderline. E o oposto disso é um grande sofrimento e uma piora dessa desregulação, digamos, quando o outro não reconhece essas emoções, não valida essas emoções. Então tem esse componente de uma sensação de que as pessoas, de que para o indivíduo é muito necessário que o outro o ouça, que o outro reconheça e valorize essa dor, né? Que coloque essa dor como algo válido e que tem um contexto que faça sentido, né? Esse é um substrato temperamental que tem um componente biológico muito marcante e que vai ter uma propensão a interagir com o ambiente. E você veja que essas questões que eu descrevi aqui, elas têm um componente que não é só emoção negativa, é uma questão interpessoal. Então, é uma emoção negativa de contexto interpessoal. Então, nós vamos ver que esse ambiente que interage com esse substrato temperamental, ele é sobretudo a vida interpessoal, as relações com as outras pessoas importantes, as relações com as principais pessoas, os cuidadores no começo da vida, né? Então isso é muito relevante, né? Então a teoria biosocial ela tenta então incorporar esses aspectos biológicos, temperamentais, que o Marcelo colocou como vulnerabilidade emocional, né? Então uma sensibilidade elevada, uma reatividade emocional e intensidade emocional elevada e um retorno lento à linha de base, ou seja, a pessoa ela demora mais para se acalmar, com essas interações do ambiente que a gente chama de ambiente invalidante, que a gente pode explicar mais para frente o que é. E tem as interações, né, entre essa biologia, essa vulnerabilidade e o ambiente, e que causa todos esses problemas interpessoais no TPB, né? Agora falando um pouquinho mais da biologia, é importante, por quê? Porque
A gente, observando essas 3 características na prática, a gente consegue entender mais as pessoas que têm esse tipo de desregulação emocional mais séria, que a gente chama de TPB. Então, por exemplo, essa sensibilidade elevada. Então, muitas vezes a gente vê isso na nossa prática clínica. A gente faz algo, isso já é suficiente para gerar uma reação emocional muito forte. Então, a família está ali, eventualmente está lendo um jornal, e alguém chama, e eventualmente você não responde, para dizer, qualquer pessoa, tudo bem, pode gerar uma emoção negativa, né? A pessoa se sente frustrada, etc. Mas para quem tem esse temperamento, a reação vai ser muito grande. E que as pessoas à volta vão falar, nossa, parece que foi algo desproporcional. Isso é uma expressão dessa sensibilidade elevada. E assim, todos nós somos diferentes, né, em termos de reatividade do temperamento, né? Às vezes a gente está caminhando na rua, você vê um cachorro, tem gente que fala, nossa, um cachorro, que legal. Vai lá, quer brincar com o cachorro, outras pessoas não vão ter essa reação tão intensa. Então, quer dizer, nós somos diferentes em termos temperamentais. Quando a gente olha para as pessoas com TPB, um dos elementos é esse, essa sensibilidade, né? Quer dizer, o limiar para ativar aquela emoção é menor, né? Então, a gente olha, por exemplo, a gente está atendendo alguém na consulta, eu olho no relógio, às vezes para, enfim, controlar o meu tempo, né? Mas isso já é o suficiente, eventualmente, para acontecer uma reação emocional. Então, às vezes, a família saber perceber isso, né, no familiar, né? Quer dizer, o que eu vejo nele de sensível? O que eu vejo nele de intenso? Né? Quer dizer, aquela resposta que realmente chega até o nível máximo emocional. Quer dizer, não é apenas, vamos dizer, um sentimento de tristeza, é uma tristeza profunda, né, que faz a pessoa se sentir deprimida, por exemplo. E também observar como que a pessoa demora para se acalmar, né? Então, observar isso no familiar ajuda a gente começar a entender o que acontece com ele para responder da melhor forma, né? Então, entender essa biologia, quer dizer, que tem, claro, um componente genético, tudo bem, mas que isso foi modulado ao longo do tempo, por várias interações sociais. Pode ter trauma? Pode ter trauma. Eventualmente tem maus tratos, eventualmente tem experiências adversas significativas, como bullying, mas eventualmente são experiências de estresse que são normativas, são normais, mas que são suficientes para gerar uma desregulação maior. Daí entra o componente do ambiente invalidante, que a gente pode explicar um pouquinho mais também. Pois é, então entrando nesse tópico, né, do ambiente invalidante, então o que a gente acaba observando no ambiente invalidante? É importante a gente pensar no ambiente invalidante não necessariamente como invalidante em si. Tudo bem que há ambientes, é a exceção, mas há ambientes que eles seriam invalidantes para qualquer pessoa, com TPB ou sem TPB, né? É a minoria dos casos. Mas o que a gente está falando aqui é mais o ambiente que o paciente sente como invalidante, sem entrar no mérito de se ele seria invalidante para todo mundo ou não. O que acontece no ambiente que é invalidante? O que seria invalidante? É o paciente ter a vivência de que ele é excessivamente julgado, de que não há uma percepção sobre as suas emoções, que elas são ignoradas, ou desconsideradas, ou minimizadas, ou banalizadas, ou patologizadas. Bom, que eu sou errado por me sentir XYZ. E o que a gente acaba conversando com os pais e com os pacientes, que na grandíssima maioria das vezes ambos são bem intencionados, a gente acaba sendo mais prático, mais pragmático. Por quê? Muitas vezes a família pode pensar, poxa vida, mas eu não posso falar nada, eu não vou poder falar nada, então quer dizer, se o meu filho, minha filha é sensível assim, eu vou ter que passar a mão na cabeça em tudo que ele faz. O que a gente acaba conversando que não é uma questão tanto do conteúdo em si no sentido de concordar ou discordar. É a forma. Você pode discordar de várias formas. E também a gente acaba explicando para os pais que, na verdade, a gente vai se encontrar no meio termo, ou seja, o paciente irá paralelamente trabalhando na sua resiliência, porque, de fato, ele precisa trabalhar na sua resiliência, porque o mundo, né, infelizmente, não é sempre validante. Mas, em contrapartida, a família também vai aprendendo a ser mais validante para que eles se encontrem num meio caminho, né? E daí, o que acaba acontecendo nesse ambiente, às vezes, invalidante? O paciente, ele se sente, por exemplo, ignorado. E daí, por ele sentir que as suas emoções estão ignoradas, o paciente vai, entre aspas, falando mais alto e se expressando mais intensamente para conseguir que as suas emoções sejam notadas, por exemplo. E daí, às vezes, acaba que um familiar, justamente, ele vai responder nesse momento máximo de pico emocional. Aí o que acaba sendo aprendido ao longo do tempo? Muitas vezes não de forma consciente, no sentido de reflexiva,
mas de maneira automática acaba sendo aprendido que, bom, eu tenho que me expressar de maneira extremamente intensa para eu conseguir ser notado. É uma estratégia praticamente de sobrevivência. Para quem tem filho pequeno, os bebês, eles, fazem isso. E daí o que a gente acaba acontecendo? Acaba ficando uma comunicação muito torta, né? Uma comunicação muito prejudicial. E os familiares e pacientes, muitas vezes, eles não se tocam, eles não sabem que eles estão nisso e eles precisam de ajuda. Eles precisam ganhar habilidades para lidar com isso. São pessoas que têm um alto nível de estresse por estar nessa situação. E nossa função é explicar como isso pode ser melhorado. Tem cursos para isso, por exemplo, ou conexões familiares. Mas um ambiente invalidante seria isso. Então, às vezes, o fato só de você notar a emoção no outro, entender que aquela emoção é válida, ou seja, é justo se sentir assim, ou melhor do que justo, é válido se sentir assim. Poxa, o fulano não está inventando, o fulano não está fazendo um drama, o fulano está se sentindo assim, angustiado, e para ele as emoções são mais intensas, né? O que não significa que eu vou concordar com o comportamento dele. Mas só de você reconhecer e verbalizar a emoção que o outro está passando, já tem um efeito calmante gigantesco, né? Nomear e verbalizar essa emoção. Então, essa é uma das características centrais do ambiente invalidante, né? Você invalidar, julgar, ignorar respostas mais internas mesmo. Então, emoções, pensamento, geralmente são invalidadas, principalmente se negativas ou se diferentes das pessoas ao redor. Então, tem uma questão de desencaixe entre aquela biologia que a gente falou e a família, né? A família tem dificuldade de compreender o porquê que a pessoa está se sentindo daquela forma, então acaba não invalidando mesmo, porque não compreende, né? Então tem uma questão de comunicação que é central nessa teoria. Outros dois pontos assim muito importantes, quer dizer que nem o Marcelo falou, acontece que de uma forma assim até trágica, esse ambiente acaba reforçando o escalonamento de crises, né? O escalonamento de reações emocionais mais intensas, porque como acaba minimizando aquelas reações mais leves e normais, quando acontece a crise, daí o ambiente, vamos dizer, atende, presta atenção naquela pessoa e isso acaba sendo reforçado. Então você vê muito isso acontecendo em famílias que eventualmente tenham esse padrão. Uma outra característica central do ambiente invalidante é a supersimplificação da solução de problemas. O ambiente ele tem uma dificuldade de comunicar para a pessoa como resolver um problema. Então, por exemplo, se a pessoa tem que estudar para a prova, a pessoa fala, apenas sente e estude para a prova. Isso é uma comunicação muito pouco descritiva. Né? Porque a gente sabe que para você sentar e estudar para a prova, você não é só sentar e estudar, você precisa tolerar um certo desconforto, você precisa, por exemplo, ter uma atenção adequada e ignorar distrações, você precisa se organizar, você precisa ter um histórico de aprendizado assim, em uma família que te ensinou ao longo da vida como fazer isso, você precisa aprender a estudar, né, que não é só sentar ali. Então, quer dizer, o ambiente ele acaba sendo muito pouco descritivo na hora de ensinar, e daí faz com que as pessoas desenvolvam uma expectativa irreal. Vamos dizer, a solução acaba sendo simples, então muitas vezes eles olham nos outros e falam, a vida daquela pessoa é fácil, porque aprendeu meio por modelagem na família que é assim que se resolve o problema, que é fácil, que as coisas vêm automáticas. E isso cria um ressentimento muito grande mesmo e às vezes expectativas muito reais de perfeccionismo, por exemplo, né? Então, assim, tem uma comunicação é central no ambiente invalidante, né? Quer dizer, e que realmente de forma trágica acaba reforçando os comportamentos de crise. Então, observar a nossa prática, quais são os nossos déficits na comunicação com pessoas que têm essa vulnerabilidade é importante, né? O que eu faço? Porque o mundo é um pouco invalidante, todos nós invalidamos também, né? Então, o que eu faço que talvez não está sendo efetivo na comunicação com essa pessoa? Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio para tentar fazer um resumo final do que seria o modelo biosocial de maneira simplificada. Bom, a gente tem um paciente com uma alta vulnerabilidade emocional biológica, com aqueles 3 elementos de uma alta vulnerabilidade que a gente já comentou. E o ambiente dele, mesmo que de maneira não intencional, a gente não está falando aqui necessariamente de traumas graves, de abusos graves, ele acaba sendo um ambiente invalidante. Nesse ambiente há muitos julgamentos em excesso, essa super simplificação de resolução de problemas que nem o Marcos comentou, e uma baixa percepção e contenção emocional dos integrantes da família.
Então você junta essa alta vulnerabilidade biológica com toda essa invalidação, julgamentos, você acaba, de certa forma, prestando mais atenção nas emoções quando elas estão muito intensas, virando um ciclo vicioso. Essa expressão muito imprecisa das emoções dos outros, colocando rótulos imprecisos e que tudo seria fácil de resolver, que a gente chama de respostas invalidantes. E daí a gente acaba entrando num ciclo vicioso que culmina na desregulação emocional grave e desregulação comportamental grave, com comportamentos muito impulsivos, deletérios, auto-infligidos, que causam todo aquele quadro que a gente conhece do transtorno borderline. Claro, queremos fazer outros episódios sobre esse tema, porque a gente gosta bastante, porque vocês também estão pedindo, e a gente ouve o que vocês pedem, então deixam suas sugestões para próximos episódios. Obrigado. É isso, pessoal. Obrigado. Mais uma vez é um prazer. A gente vai deixar aí alguns materiais para vocês lerem um pouquinho mais sobre o modelo biosocial. Até a próxima. Vai ficar aí no link da descrição do episódio. Deixe comentários, sugestões e obrigado pela audiência. Até a próxima.